Gente, no Brasil, o número de celulares é maior que o do de habitantes. Isso sem falar nos computadores, notebooks e outras plataformas eletrônicas. Esses produtos existem, logicamente, para melhorar a nossa vida, mas em muitos casos o uso exagerado vem causando problemas de saúde. E esse é o tema de hoje do quadro O que é que eu faço, doutor? Ele está presente na vida de muita gente. O celular virou peça fundamental para todo mundo. O Jairo chega a ficar, em média, 8 horas usando o aparelho por dia. De manhã já é praticamente mexendo já no celular, passando o dia até no trabalho mesmo, usando para falar, se comunicar com as pessoas, né, e tudo. Preciso muito do celular, é uma ferramenta muito boa assim, para a gente que uso hoje, né? A tecnologia avançada que o celular oferece pode ser boa por um lado, porque facilita algumas tarefas do cotidiano, mas o uso excessivo pode provocar dependência. Este psicólogo explica que a pessoa viciada no que o aparelho oferece pode desenvolver uma série de doenças, entre elas a depressão. Um dos principais problemas, vamos assim dizer, um dos principais prejuízos é a diminuição da habilidade social. Muitas vezes a pessoa ela se tranca na dependência do mundo virtual e ela acaba diminuindo a sua habilidade social e com isso a sua habilidade emocional. E aí cresce o número de pessoas com depressão, com ansiedade, com inquietação, impaciência e a dependência mesmo de fato. Por exemplo, hoje tem crianças e adultos que não conseguem nem se imaginar sem o uso das redes sociais ou o uso do celular. No ano passado, cada brasileiro com smartphone passou, em média, 4,8 horas por dia utilizando o aparelho. O aumento foi de 1 hora em relação à média verificada no país em 2019. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior tempo diário de uso de celular, atrás apenas da Indonésia. Uma outra pesquisa, desta vez feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, revelou a dependência tecnológica de muitos usuários de celular e computador também. Durante a pandemia, isso ficou mais evidente. O relatório mostrou que no período de 1º de novembro de 2020 a 1º de janeiro de 2021, 62% das pessoas usaram tecnologias por mais de 3 horas todos os dias e 49% por mais de 4 horas durante o período de isolamento. E nesse período as crianças ficaram mais em casa. O Vitor tem 8 anos. A Nájila diz que a rotina do filho é sempre estar conectado ao celular, TV e videogame. Quando ela está em casa, tenta sempre desligar o garoto dos meios tecnológicos. Eu trabalho o dia todo e fica muito difícil de eu estar controlando ele. Mas eu passo para ele uma rotina para ele estar fazendo do dia a dia, para ele não estar tanto em contato com a televisão e com o celular. Para não cair na dependência desses aparelhos, é necessário seguir algumas orientações. O primeiro questionamento que você tem que se fazer é assim, quanto de uso eu estou tendo desse celular ou dessa tecnologia? Para você começar a ter um equilíbrio. Se você percebe que seus filhos, criança ou adolescente está tendo uso muito frequente, comece a policiar isso para diminuir. Claro, no começo gerar aquela revolta da criança ou do adolescente, mas é preciso que haja uma comunicação assertiva. E se você já é adulto, percebe que você está perdendo essa qualidade de vida por conta das redes sociais, procure um tratamento clínico com psicólogos, com psiquiatras, ou então comece a fazer treinos no seu dia a dia para começar a diminuir o tempo que você usa as redes sociais ou a tecnologia. Isso já vai te ajudar bastante. Pois é, e eu já estou aqui assistindo a reportagem com o Dr. Vicente Gomes, nosso médico psiquiatra, está aqui no quadro. Bom dia, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. E eu já vou começar com uma pergunta minha. Eu tenho 2 sobrinhas, a Juju e a Luísa, que toda vez que eu chego para falar com elas, elas estão lá no celular. E não dão atenção para mim nem para mais ninguém. Como é que isso pode complicar ou trazer algum tipo de prejuízo para uma criança ou adolescente que está o tempo todo ali no celular e esquece da interação social que está ao redor? Tenho certeza que essa também é a dúvida de muitos pais. O que é que a gente faz, doutor? Então, isso é uma situação realmente comum hoje em dia, né? Principalmente aí nesse período de pandemia, onde a criança está tendo mais contato, né, com a tecnologia, com o smartphone, né, com o tablet, e acaba realmente às vezes passando ali a fazer um uso mais exagerado, tá? Então é importante que a família consiga controlar um pouco esse uso, né?
É interessante também a questão do exemplo. Muito cuidado, papai, muito cuidado, mamãe, com o exemplo que você passa para o seu filho. Às vezes o pai, a mãe passa o dia no trabalho, quando chega em casa, vai lá para o celular, vai para o computador. O filho vai fazer a mesma coisa também. Então é importante dar exemplo, tá? E estar observando, acompanhando direitinho, tentando fazer um estímulo para a questão de conversar mais, né? Para a questão de interagir mais com a criança, de ter esse contato, né, pessoal, tá? Do que substituir aí pelo esse contato virtual. Doutor, isso atrapalha a criança no futuro do desenvolvimento cognitivo dela, sei lá, na aquisição de outras habilidades, o fato dela estar viciada o tempo todo ali no aparelhinho ou na televisão? Sim, isso gera prejuízo no rendimento na escolar da criança, prejuízo na interação social, tá? Pode levar a quadros de ansiedade, a transtornos depressivos. Então, realmente pode comprometer a criança que faz uso excessivo aí do smartphone, da tecnologia. Quais são os problemas que podem surgir com o tempo em decorrência desse excesso de eletrônicos na mão das crianças? Tá. Essa questão do desempenho, né, escolar, que ele vai ficar comprometido, tá? A questão também da interação social, tá certo? Às vezes a criança ela faz muito uso, isso pode comprometer, tá? Levar realmente a um processo de ansiedade, pode levar a problemas de sono também. A própria questão, às vezes, do apetite, da alimentação, ela está ali muito focada, então ela pode, às vezes, tentar ali compensar na comida, comer demais. Então, correr o risco até de entrar no quadro de obesidade, tá? Então, postura, questão de coluna, né? Questão de comprometimento ali da visão também, dor de cabeça, isso pode ter essas consequências relacionadas a esse uso excessivo. Doutor, todo excesso é prejudicial. Agora, qual que é o limite? Existe um limite? Como é que os pais podem colocar um limite? Olha, você só vai usar celular ou televisão 2 horas, 3. Dá pra gente mensurar esse limite? Qual que é o conselho do senhor, doutor? Hoje é complicado a gente falar em limite de uso de tela, principalmente como ainda tem situações voltadas aí para a questão do uso da escola, em algumas situações, né, algum tipo de contato. Então fica realmente um pouco complicado a gente falar em limite. Mas o interessante e o fundamental é fazer com que a criança ou adolescente ele consiga utilizar, até porque realmente faz parte, a gente precisa hoje, né, dessa tecnologia, mas que isso não interfira no seu dia a dia, tá? Não deixe de fazer alguma coisa, de ir ao encontro com amigos, estimule, estar né, ali em ambiente familiar, tá? Tá começando a ficar irritado demais, às vezes a criança, ela fica irritada quando o pai ou a mãe, ela tira ali o celular, tá? Quando ela fica sem acesso, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar desobediente. Então é importante a família ali observar e ver realmente até que ponto ali ela consegue, né, ajudar no sentido de observar para ajudar, que tem um limite que vai ser de acordo com cada um, isso é individual. Os pais precisam ficar muito alertas, atentos. Qual que é o sinal de alerta de que o uso do celular ou de qualquer dispositivo está interferindo demais no desenvolvimento da criança? Como é que o pai pode perceber que, opa, está na hora, preciso de ajuda, se eu não conseguir controlar em casa, vou ter que procurar um especialista? Qual que é o sinal de alerta? Dá para perceber, doutor? Dá sim, a partir do momento que essa criança ela fica muito tempo, tá? Às vezes o pai não consegue, a mãe não está ali por perto, vai fazer algum questionamento, pergunta, a criança acaba mentindo sobre o tempo de uso, tá? Ela realmente, às vezes, perde a noção do tempo, ela deixa de fazer a tarefinha de casa, né, da escola, tá? Ela, às vezes, deixa de se alimentar, ou então come demais, a questão do sono, né? Aquele momento que ela fica sem estar num local que não tem acesso ali à rede social, à internet, ela fica irritada, ela fica nervosa, ela tem mudança de comportamento. Então, a partir do momento que isso começar a interferir no dia a dia da criança, é importante os pais observarem e procurar ajuda. Exatamente. Dar uma postura, talvez ali no convívio, fazendo um ajuste, dá para conviver melhor. Acho que a família não evita um conflito muito grande, porque acho que imagina até conflitos familiares, brigas dentro de casa podem surgir por esse vício, digamos assim, em celular, né, doutor? Exatamente, surge sim, né? Essa questão do comprometimento na convivência, Isso, né? Cada um fica do seu lado e quando vai falar, às vezes ali pode agir no impulso, pode apresentar ali um nervosismo naquele momento, então compromete sim o relacionamento familiar. Conselho final, pais fiquem atentos, é isso, doutor? Exatamente, vamos ficar atentos, vamos
observar. A gente sabe que a tecnologia é normal, a gente pode tirar proveito disso, né? Tem benefícios, mas realmente é importante ficar atento ao limite, evitar o excesso. E se perceber que tem aí um certo comprometimento, está modificando ali a rotina, o dia a dia, procurar ajuda profissional. Viu? Se você está passando isso na sua casa, atenção. Coloca um limite, estimula mais a criança que está ali dentro da sua casa, para não ficar tanto tempo, porque as interações sociais são muito importantes. As digitais ajudam, agora as sociais, elas são fundamentais para o nosso crescimento. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e uma ótima semana a todos.